Olá, meus queridos, nós vamos agora para o nosso terceiro dia, né, falando do nosso devocional diário. E nesse terceiro dia eu quero falar um pouquinho sobre a porção que Deus tem para você todos os dias. Querido, eu não acredito que Deus ele vai descarregar na nossa cabeça tudo que Ele tem para nós, né, de uma vez. Nunca, Deus não faz isso. Ele poderia fazer? Poderia. Mas eu acredito muito nesse tipo de relacionamento com Deus, onde nós vamos interagindo com Ele, onde nós vamos entrando naquele lugar que Ele quer. E, querido, tem um texto que nos mostra algo fantástico sobre essa porção que Ele tem para nós a cada dia. Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 16, falando do povo de Israel, tá? Esse texto que me chama a atenção, porque quando o povo de Israel sai do Egito, eles estavam no deserto. Irmão, em deserto a gente sabe que não tem condição de se plantar aqui. Como que você vai plantar no deserto? Uma, porque eles estavam indo em direção à terra prometida. Então eles não ficavam parados, né? Então não tinha tempo para ficar plantando, para esperar o fruto germinar, para colher. Então eles não tinham tempo para isso. Tá? E outra, querido, é que eles estavam numa situação, né, difícil de plantação. Tá? Então, assim, eles estavam debaixo de um caminho. E Deus colocou o quê? Eu vou alimentar vocês. Eu vou trazer para vocês o maná. O maná significa o que é isso? Foi exatamente o que eles disseram quando eles viram aquele pão, né? Aquele pão na montanha, aquele pão que desceu do céu, que Deus usava para alimentá-los. Vamos ler o texto? Êxodo 16:4. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente. Irmãos, ele diz diariamente a porção de cada dia. Eu acho interessante, querido, porque nós já falamos disso já no começo, né, sobre a questão de como essas palavras aparecem na Bíblia. A Bíblia diz que ele colherá diariamente a porção de cada dia. Todo dia eles precisavam estar lá. Tá? Todo dia eles precisavam colher. Tá? Ele diz, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. A Bíblia diz que tinha que colher diariamente, querido, uma porção. Irmão, é fato que Deus tem uma porção para você todos os dias. Todos os dias Deus tem um pouquinho de uma revelação que Ele tem para a sua vida. Todos os dias, querido, Deus tem um propósito, né, a ser revelado para você. Por exemplo, o salmista ele chega a dizer algo muito interessante. Ele diz que todos os nossos dias estão escritos num livro antes que qualquer um deles pudesse existir. Ou seja, Deus escreveu uma história, um propósito para eu e você. A questão é, querido, nós precisamos ter um entendimento, buscar, querido, o que Deus tem para nós todos esses dias. Todos os dias Deus tem um propósito para você, querido. Há uma porção diária para você, há um planejamento. Como Deus está dizendo em relação aos israelitas, querido, cada dia, irmãos, eles tinham que levantar cedo para buscar esse pão. Deus queria, querido, que fosse exatamente dessa forma, né? Vamos ler lá no versículo 19, diz assim, ó. E disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram o maná para o dia seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-nos, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque vindo o calor, se derretia. Irmãos, eu acho esse texto fabuloso. Eles não poderiam tratar aquilo, querido, como algo secundário. Isso é uma realidade. Tinham que colocar como prioridade na vida deles. Por quê? Não poderia estocar. Então você não poderia guardar. Ou seja, quem tivesse preguiça, irmão, estava enrolado. Todo dia tinha que buscar a sua porção. Precisava acordar cedo, ir lá buscar. Porque quando o sol saía, querido, aquilo se derretia. Deus estava deixando bem claro, busque uma porção para hoje, amanhã é outra porção. Amanhã é outra coisa. Amanhã eu tenho outro propósito. Se não buscasse, querido, ficava sem alimento. Então a pessoa que não buscava ficava sem alimento. Quando alguns deixaram para o dia seguinte, criou bicho, não, cheirava mal. Porque Deus sempre tem uma porção para nós, para as nossas vidas. Mas antes de tudo, querido, nós precisamos buscar Ele. Nós não podemos deixar que a preguiça, né, a dificuldade ou as coisas da vida, querido, nos roube de viver essas bênçãos, de viver esse alimento, né, esse alimento que Deus tem para nós. Hoje nós vemos muitas pessoas, irmãos, espiritualmente fracas, porque elas não têm um devocional diário.
Elas não têm relacionamento diário com Deus. E como que elas vão conseguir, querido, uma firmeza, uma constância, se elas deixam isso para sempre para amanhã? Irmão, você vai falar para as pessoas, elas falam, não, mas eu preciso mesmo. Eu preciso, mas sempre eles falam preciso. Sempre eles estão dizendo, eu preciso deixar algumas coisas mesmo, eu preciso me organizar. Mas nunca fazem. Querido, aqui está deixando bem claro, não poderia estocar. O que temos aqui, gente, é uma lição de dependência de Deus, né? Então, os parâmetros divinos para a forma de seu povo se relacionar com ele, parece que era justamente isso, acontecia no jardim lá, irmão. Era todo dia, na viração do dia, tinha que se relacionar com ele. Deus estava deixando bem claro, isso é um paralelo para as nossas vidas, querido. Isso nos faz entender algo. Todo dia Deus tem uma porção para eu e para você, e nós precisamos nos dedicar a essa porção. Irmão, a humanidade hoje vive procurando atalhos, querido, para todas as coisas. Como diminuir o serviço e tornar tudo mais cômodo. Parece ser uma das áreas que mais nós vemos progressos hoje na vida tecnológica. A ideia é simplificar tudo que for possível. Irmão, as crianças de hoje, querido, só usam fraldas descartáveis. Temos freezer, micro-ondas, embalagens, querido, né, longa vida. O celular hoje, irmão, o telefone celular, querido, tem uma facilidade hoje, é uma infinidade de coisas, irmãos, que foram inventadas para nos tornar nossa vida muito mais prática. E isso é fato. E eu não estou reclamando. Eu, na maioria das vezes, gosto muito disso. Mas, querido, não dá para transportar essa ideia para o nosso relacionamento com Deus. Isto ocorre desde o início da humanidade, irmão. Os israelitas demonstraram, querido, estar dentro desse mesmo tipo de pensamento. Quando acharam que poderia dar uma driblada lá, né? A regra da busca diária, de todo dia estar lá, eles fizeram um negócio lá, uma manobra, guardaram, estocaram, e não, deu ruim. Criou bicho, cheirou mal. Então, querido, nós não podemos ficar com esse tipo de preso, esse tipo de pensamento, irmão. Não há mês de você driblar isso, querido, de você dizer, não, eu vou deixar, amanhã eu busco. Não há meios, querido, para você trabalhar com estoque. Não existe isso, irmão. Não existe. A gente não consegue estocar, querido, isso. Você não consegue estocar a presença de Deus. Todo dia você tem que ir lá buscá-lo. A cada dia tinha um maná novo. A cada dia, querido, existe uma experiência nova com Deus, irmãos, que não servirá para o dia seguinte. Esse é o princípio, querido, que aparece debaixo de todo o propósito bíblico. Quando você vê, por exemplo, irmão, algo muito interessante, querido, para você cumprir o propósito de Deus, é você estar todo dia buscando. Você vê, irmãos, que muitas pessoas, eles desanimam. Eles querem, querido, algo que seja rápido, algo, irmãos, que seja, né? E muitas pessoas estão tentando trabalhar com estoque. Eu vejo, querido, hoje, muitas pessoas achando que só o culto de domingo, o culto de quarta-feira ou de sábado, vai influenciá-las a ponto delas poderem estar bem, né? Então, assim, não funciona dessa forma, irmão. Não funciona. Todos os dias nós fomos criados para ter relacionamento com Deus. A Bíblia deixa bem claro, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E amanhã? Amanhã é outro pão. Amanhã é outro pão, querido. Por isso que nós vemos hoje muitas pessoas que não conseguem viver o sobrenatural de Deus. Né? Nós devemos fazer orações diárias. Todo dia tem uma porção. Todo dia, querido. Eu acredito, irmão, que todo dia Deus tem algo para você. O reino de Deus é crescente. A Bíblia diz, por exemplo, querido, que tudo que nós vamos desenvolver com Deus é crescente. Tudo, querido. A Bíblia diz, por exemplo, as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ela não tem fim, ela se renova a cada manhã. Toda manhã Deus tem uma misericórdia para você. Uma vida espiritual, ela é crescente, que nós precisamos desenvolver. A Bíblia diz, por exemplo, que a luz do justo é como a aurora. Ela vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Há um desenvolvimento, a vida espiritual é crescente. A Bíblia diz o seguinte, perseguir a santidade. Todo dia Deus tem uma porção de santidade para você. A Bíblia diz, deixa bem claro que nós devemos ir atrás da santidade. Né? Então, querido, isso é algo fantástico. Nós precisamos desenvolver. A Bíblia diz, por exemplo, que nós devemos crescer no conhecimento. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Esse prossigamos ou prosseguimos em conhecer o Senhor é algo que é gradativo, irmão. Você está desenvolvendo. Todo dia Deus tem um conhecimento novo para nós. Todo dia tem um desenvolvimento. A Bíblia diz que nós devemos andar de glória em glória, querido.
Ele está falando de experiências com Deus. É gradativo, irmão. É uma glória hoje, uma glória amanhã. É um desenvolvimento de glória. Eu preciso ter experiências com Deus, querido. Irmão, quantas pessoas que você não vai conversar com eles, eles estão contando uma experiência de 1915. Não só tem essa para contar, porque só aconteceu essa. Então todo dia Deus tem algo, todo dia Deus tem uma porção para você, querido. Todo dia Deus tem algo. Todo dia Deus quer fazer algo na sua vida. Então, querido, você precisa buscar todo dia, desenvolver todo dia. Não dá, irmão, para a gente estocar. Não dá, querido. Essa porção tem hoje para você. Tem amanhã outra porção e depois amanhã. A Bíblia diz que Deus se irou, irmão. Deus se irritou. Não é o propósito de Deus que as pessoas elas possam querer estocar, querido. A presença de Deus, irmãos, é um renovo. Tem algo diário. Né? Todo dia tem algo para você. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que caem, irmão. Eles não têm hábito de orar. Não me deixe cair em tentação. Todo dia nós precisamos orar, querido. Não me deixe cair em tentação. Me livra do maligno. Me livra do mal. Todo dia que nós precisamos buscar. Então, irmão, não dá para deixar para amanhã, para depois da manhã. Eu vejo muita gente. Esse dia eu estava conversando com alguém, ela falou, pastor, mas eu estou com dificuldade, porque eu estou trabalhando demais e tal. Querido, você olha a vida da pessoa, está um caos, irmão. Está um caos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é o reino de Deus, irmão. Primeiro é as coisas de Deus, querido. Primeiro, irmãos, antes de tudo, querido. A Bíblia deixa bem claro que antes de tudo, nós devemos buscar a presença do Senhor. Irmão, é fato. Nós precisamos ter esse entendimento. Eu queria orar com você. Que você busque a porção de hoje. Deus tem algo para você, querido. Que você busque a porção de amanhã. Deus tem algo amanhã. Todo dia Deus tem algo para você. Entenda, querido. Não estoque. Não dá para estocar. Viva, irmão, cada dia buscando, em nome de Jesus. Pai, eu apresento, Senhor Deus, a cada vida. A cada vida, Deus, que essa palavra está chegando, Senhor. A cada pessoa, Deus, que essa palavra está chegando. Eu creio em Ti, Senhor. E eu creio, Deus, que todo dia o Senhor tem algo para nós. Nós devemos a cada dia, Senhor Deus, Senhor, viver o Teu propósito. A cada dia, Senhor, está buscando viver algo da Tua palavra, do Teu plano. Deus, o relacionamento com o Senhor é crescente. Deus, a porção que o Senhor tem para mim hoje, o Senhor não tem ela para amanhã, é diferente. Então eu te peço que o Teu povo entenda isso, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos de algo novo na nossa vida e no nosso coração. Abençoa, Deus, essa pessoa que está me ouvindo. Eu não sei, Senhor, onde essa palavra está chegando, mas eu sei de uma coisa, Senhor. O Senhor pode fazer algo diferente. Deus, trabalha, Senhor, colocando fome e sede da Tua presença. Fome e sede, Deus, de estar próximo de Ti. Espírito Santo, tira o peso, tira a angústia, tira o fardo, Senhor. Talvez essa pessoa dormiu, Senhor, triste. Talvez essa pessoa dormiu desanimada. Talvez essa pessoa dormiu, Senhor Deus, angustiada. Eu te peço, quebra todo esse mal, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, querido, em nome de Jesus Cristo.